Olá, sejam bem-vindos ao EjoCast, o encontro de jovens com Cristo em podcast. Hoje, dia 5 de maio de 2020, iremos meditar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo escrito por João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acerca da leitura de hoje, ouviremos uma breve reflexão feita pelo diácono Silas, da Arquidiocese de Brasília. O Evangelho de hoje, Jesus dá uma certidão, um certificado de quem Ele é. Aqueles que o perguntam querem saber se Jesus é o Messias e querem que Ele responda de uma forma que prove. Jesus fala: eu e o Pai somos um. Que forte é essa afirmação que Jesus faz no Evangelho de hoje. Jesus, ele não é somente uma pessoa boazinha que viveu há 2000 anos atrás. O que difere a nossa fé de todas as outras religiões do mundo é porque Jesus e o Pai são um. É a mesma divindade. Jesus é Deus. E como não tem como provar pelas suas obras, podemos ver que Jesus é Deus. Mas o que fica mais bonito no trecho do Evangelho é que as ovelhas escutam a voz do pastor. Jesus fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós temos ouvido a voz de Jesus, temos reconhecido. Infelizmente, na cultura atual que nós vivemos, muitas pessoas têm dito contra a voz de Jesus por ideologias, por outras realidades, outras coisas, às vezes até justas, mas que não é a voz do bom pastor. Se não é a voz do bom pastor, nós não estamos sendo suas ovelhas. Que todos nós, ao ouvirmos esse Evangelho, procuremos confiar e confessar a nossa fé em Jesus. Confessar que Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é nosso bom pastor, nós ouvimos a sua voz e tudo aquilo que Ele nos pede. Somente por isso. Que nós possamos então conformar a nossa vida à voz do bom pastor. Que nós não duvidemos que Jesus é Deus e que nós assumamos de fato a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo eterno de Deus, Filho de Deus, para que nós possamos também, ao ouvir sua voz, testemunhá-la ao mundo. Que a partir de mim, e eu convido todos vocês que estão me ouvindo agora, nessa reflexão do Evangelho, que nós façamos um exame de consciência nesse dia, nessa terça-feira, e meditemos qual é a voz que tenho ouvido, qual é a voz que tem ecoado no meu coração. Será que é a voz do bom pastor? Será que é a voz de Cristo? Porque se não for a voz de Cristo, e a voz de Cristo ela se manifesta através de sua igreja, da igreja, se nós não concordamos com a voz de Cristo, com a voz da igreja, nós ainda não entendemos como outrora aqueles que perguntavam: você é o Messias?
nós ainda não entendemos que Jesus é nosso Deus, que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Que nós, ao meditarmos esse Evangelho, possamos converter e conformar a nossa vida ao bom pastor. Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus possa abençoar o nosso dia, iluminar os nossos pensamentos e fortalecer a nossa fé. A paz de Cristo.